Bom dia, meu povo. Vamos a mais uma correção, começando com a questão número 1, na página 161. Conforme seus conhecimentos, explique o processo que culminou na formação da Comunidade dos Estados Independentes. Então, os Estados Independentes foram formados em virtude do fim da União, ou melhor, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso ocorreu em 1991. Então, com a queda da União Soviética, surgiram 15 novos países independentes. A maioria dessas nações se integravam à União das Repúblicas Socialistas Soviética, apresentava grande dependência uma das outras nos aspectos econômicos, militar e político, visto que esses países compartilhavam, durante décadas, uma política comum, um governo central e forças armadas militares. Então, com a autonomia de cada uma dessas nações, a ex-União Soviética, houve a necessidade de criar um bloco para solucionar uma série de questões importantes. Então, nesse sentido, foi criado a CEI, Comunidade dos Estados Independentes, cujo principal objetivo era desenvolver um sistema econômico e de defesa entre os países integrantes. Lembrando que dessas 15 nações que formavam a União Soviética, no processo de independência, 3 nações bálticas não aceitaram ou não se integraram à CEI. Por essa razão, a CEI é composta por 12 países. E para formar esse grupo, esse bloco, eles se espelharam na União Europeia. A diferença é que a União Europeia é bem mais estabilizada, tem Banco Central, coisa que a CEI não tem. Questão número 2. Observa-se dentro da Europa Oriental um grande número de diferentes etnias. Discorra sobre os aspectos positivos e negativos dessas características. Bom, então, em relação aos aspectos positivos, podem ser citados a riqueza de costumes e culturas, com várias formas de se encarar a vida. Já os aspectos negativos são a existência de tentativas de domínio ou subjugo de uma etnia sobre a outra, gerando tensões, gerando conflitos, extermínio e também separatismo. Esses separatismos ocorrem, são bem comuns e ocorre devido a uma estratégia utilizada pelo governo Stalin, na era Stalin, que foi a política de liquidificador. Então, nas áreas menores, era comum ele enviar pessoas exiladas e misturar essas pessoas, essas etnias. E nessa mistura ele colocava maior número de russos. Então, atualmente, sendo esses povos maioria, ocorre o separatismo e esses lutam pela autonomia do país, e pela anexação à Rússia. É o caso da Crimeia, da Moldávia e alguns outros países. Na questão número 3, como ocorreu a volta do capitalismo no leste europeu? Então, no início da adoção do capitalismo, ocorreu de forma caótica, tornando necessária a reorganização da infraestrutura, com privatização de empresas e, consequentemente, houve desemprego, perda salarial e imigrações para o Ocidente. Então, esses países do leste europeu passaram muito tempo sob o domínio do sistema comunista, ou seja, integrado à União Soviética, e eram dependentes um do outro. Então, não havia grandes investimentos. Apenas 4 países, após a desintegração,
da C conseguiram tais investimentos, no caso da industrialização, com investimentos transnacionais, que é o caso da Rússia, da Bielorrússia, Cazaquistão e Uzbequistão. Os demais, nesse processo de dissolução, aderiram então ao sistema capitalista, né? Adotaram esse modelo, só que adotando esse modelo, eles acabaram também privatizando serviços, já que não tinham tantos recursos. Foi necessário um investimento em infraestrutura, né? Esses serviços públicos e privados acabaram gerando grave problema, né, de mercantilização da qualidade de vida, porque tudo dependia do dinheiro, né? Todos os serviços, principalmente os serviços essenciais. E isso acabou tornando inviável, né, esses serviços se tornaram inviável para a maioria da população que não tinha condição. Então, essa volta, esse retorno ao sistema capitalista foi caótico por conta dessas questões. Na quarta questão, quais as consequências da desintegração da União Soviética para a ordem geopolítica mundial? A principal consequência foi, né, ter marcado o fim da Guerra Fria e também o fim da bipolaridade, que era a divisão do mundo, digamos assim, em dois sistemas, né, que era o capitalismo e o socialismo. Questão de número 5. Analise as charges e faça uma reflexão de que episódio ela representa. Então, temos aqui, ó. Isso aqui representa o fim da União Soviética e a formação da Comunidade dos Estados Independentes. Questão número 1, na página 162. A Alemanha relembra 50 anos da construção do Muro de Berlim. A Alemanha comemorou ontem os 50 anos desde a construção do Muro de Berlim, quando o lado leste comunista fechou suas fronteiras, dividindo a cidade em duas durante 28 anos e partindo famílias ao meio. A divisão acabou em novembro de 1989, depois que a Alemanha Oriental abriu o muro em meio a uma maciça pressão de manifestantes e a abertura política da União Soviética. Então, a construção do Muro de Berlim em 1961 visava o quê? Impedir ataques militares? Não era esse o objetivo. Também não era com o objetivo de reafirmar a divisão da Alemanha, né? Na verdade, era impedir o fluxo de pessoas para a Alemanha ocidental capitalista, já que o povo, devido à dificuldade encontrada no leste europeu, né, a falta de investimento, falta de emprego, as pessoas migravam buscando melhor qualidade de vida para a Europa ocidental. Tá? Então, foi basicamente isso. Questão de número 2. A Ucrânia concentra o maior percentual de terras agricultáveis na comunidade dos estados independentes, constituindo-se em verdadeiro celeiro agrícola graças à policultura, principalmente pela produção de cereais, grãos, beterraba, açucareira e girassol. Assinale a alternativa que indica os fatores responsáveis por essa supremacia. Né? Então, quem é responsável são as pradarias, né? Que é o bioma existente nessa região da Ucrânia, além das terras férteis, chamada de Chermozon, a terra de coloração escura, e a melhor distribuição de chuva, né? Coisa que não acontece nas demais áreas. A letra B diz que é a tundra. Tundra é um ambiente muito gelado, é impossível praticar agricultura. Né? Nas terras de taiga também, devido às temperaturas, não é favorável. Estepes irrigação ou estepes irrigadas também não, enfim. É na área onde o solo é mais fértil, Ucrânia. Questão de número 3.
A história da União Soviética começou com a Revolução de 1917, numa tentativa de implementar o socialismo marxista. Mais tarde, a União Soviética tornou-se um estado policial sob o comando de Stalin. Contudo, a partir da década de 1970, o planejamento econômico, pilar do regime socialista, por oposição ao livre mercado, começou a dar sinais de esgotamento. O controle rígido da economia pela burocracia estatal gerou estagnação em vez de crescimento. Aos poucos, o desabastecimento até de mercadorias de primeiras necessidades tornou-se a regra da economia soviética. Nesse pano de fundo, em 1985, subiu ao poder Mikhail Gorbachev, que, para evitar o colapso do sistema, tentou implementar dois grandes programas políticos e econômicos. Que programas foram esses implantados por Gorbachev? Logicamente, foi a perestroika, que se refere a uma reestruturação econômica, e a glasnost, que se refere à transparência no processo de abertura econômica, ou seja, menos burocracia. Então, através desse programa, ele conseguiu investir em muitas reformas que contradiziam ao sistema comunista, né? Que foi menos burocracia do Estado, principalmente, né? Menos poder do Estado, reformas na área agrícola, como, por exemplo, liberdade para que os trabalhadores produzissem o que tinham interesse, né? Também empreendimentos privados no campo, ele colocou enquanto reforma livre comercialização, né, e autonomia administrativa. Então, foram algumas das reformas implementadas por Gorbachev, que contrariava, então, o sistema socialista. Quarta questão. Analise as afirmativas sobre as características da SEI e marque verdadeiro ou falso para V para verdadeiro e F para as falsas. A SEI é um bloco formado por ou em consequência da desagregação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, visto que os novos países tinham vários laços econômicos e militares uns com os outros. Isso é verdade. Os países bálticos, que é Estônia, Letônia e Lituânia, apesar de terem sido anexados à União Soviética em 1940, nunca fizeram parte da Comunidade dos Estados Independentes após obterem a independência. Isso é verdade também. Eles não aceitaram participar da SEI, não se integraram. E 3. Com a fragmentação da União Soviética, vários problemas persistiram nos novos países, além do surgimento de outros. Os principais são os conflitos étnicos e os movimentos separatistas. Sim, exemplo da Crimeia, né? Da Moldávia, também da Chechênia, onde ocorrem conflitos pelo seu processo de autonomia e pela integração desses territórios à Rússia. No caso da Crimeia, né? Integração à Rússia, a Moldávia, e a Chechênia é um território que pertence à Rússia, porém eles querem independência, querem autonomia. Portanto, a letra verdadeira é A. Todas as alternativas são verdadeiras. Quinta questão. A perestroika é entendida como um processo de transformação global do sistema socialista da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Considerando-se esse processo de transformação, é correto afirmar que, vejamos a letra A, a opção da interdependência entre o aparelho do Estado e o aparelho partidário foi importante para o fim do autoritarismo. Não. Na verdade, o fim do
autoritarismo não é reflexo da interdependência entre esses estados ou do aparelho partidário, mas foi um reflexo da decadência da política, né, socialista, onde começou a ocorrer crises, né, o desabastecimento do mercado. Então, isso levou, né, a chegada de Bogochov ao governo e esse implantou diversas reformas que acabou resultando na dissolução da União Soviética. Analisando a letra B, o incremento da indústria de armamentos em razão da posição hegemônica da União Soviética na Guerra Fria gerou recursos importantes para a implantação de novas estratégias econômicas. Na verdade, não. O fato de investir tanto na Guerra Fria, né, ocorreu o contrário. Esses países eles se dedicavam mais a investir recursos na indústria bélica. Né? Então, a economia ficou atrasada por conta dessas questões. Na letra C, a Glasnost, como abertura democrática, abriu caminho para a reforma do Estado e para discussões ideológicas e assegurou transformações básicas na economia soviética, com certeza. Né? Foi através da Glasnost que Gorbachev trabalhou, né, com transparência na abertura econômica, era esse o objetivo. E D, então, correta a letra C, só para ver a questão C, o crescimento da economia soviética nos anos de 1980, a taxa bastante elevada impulsionou o processo de transformação do sistema socialista na União Soviética. Não, muito pelo contrário. Ocorreram crises, né? O controle era rígido, né? O controle do Estado, e isso gerou desabastecimento e, consequentemente, crise econômica. Sexta questão. Em 1991, a cúpula do Partido Comunista Russo organizou um golpe contra o então líder reformista Mikhail Gorbachev. Entre os golpistas encontrava-se Gennady Yanaevich, Dmitry Yazov, Boris Pugo, Vladimir Khrushchev e Vladimir Pavlov. A população russa, desgastada pelo regime comunista, inseriu-se contra o golpe naquele mesmo ano. Nesse contexto, a figura política que se encarregou de liderar a população a lutar pela liberdade foi, no caso, Boris Yeltsin. Ou Boris Yeltsin. Questão número 7. Sobre as várias propostas de reforma na economia e na política na antiga União Soviética, uma foi fundamental para mudanças radicais na sociedade. Quanto a isso, vamos assinalar a questão correta. Vejamos a primeira. Gorbachev, a partir do seu projeto de reformas pela União Soviética, a Glasnost, conseguiu estabilizar a economia russa e democratizar as instituições. Não, na verdade, Mikhail Gorbachev, ele investiu em uma reforma, né, com o objetivo de reestruturar a economia, mas ele não conseguiu democratizar, é tanto que ele sofreu também um golpe e foi deposto do poder. Na questão número B, letra B, as reformas introduzidas na antiga União Soviética por Boris Yeltsin, depois de eleito presidente da recém-criada Federação Russa em 1991, acelerou a transição do socialismo para o capitalismo. Sim, né? De fato, isso aconteceu com os países que faziam parte da União Soviética, aderiram ao sistema capitalista. E com investimentos, logicamente, na iniciativa privada, capital estrangeiro, enfim. Na letra C, a crise social e econômica que atingiu a União Soviética no final da década de 80 é atribuída à competição militar com a China. Não, minha gente. Na verdade,
essa crise estava voltada para o desabastecimento, né, que aconteceu, e a e ao controle ou autoritarismo do governo na época. Letra D. O principal fator que desencadeou o desmoronamento do Império Soviético foi o relaxamento do controle do Estado sobre a imprensa. Não. Né? O que fez com que desmoronasse o Império Soviético foi exatamente as crises, né, pela qual o sistema sofreu, né, o desabastecimento, o controle maior do governo e a insatisfação popular, além da política reformista de Gorbachev quando chegou ao poder. E para fechar, é inegável que a falta de relacionamento político com o Ocidente e a perestroika proposta por Gorbachev foram fundamental para que a Rússia mergulhasse na crise atual. Não, muito pelo contrário. A perestroika foi exatamente uma estratégia de reforma para evitar o colapso econômico. E oitava, sobre o processo de reunificação da Alemanha após a queda do Muro de Berlim, indique a alternativa Q apresenta incorretamente um dos motivos que ocasionaram esse fato. Então, a única questão que está incorreta em relação à reunificação da Alemanha é a letra D, a aceitação de medidas ligadas ao capitalismo ocidental por parte dos líderes da Alemanha Oriental, Henrik Honecker. Então, as demais todas estão certas, né? Então, essa diferença do ritmo de desenvolvimento foi um dos fatores. A existência de democracia na parte ocidental, a fuga das pessoas que buscavam melhor qualidade de vida na Alemanha Ocidental, já que a Oriental não havia desenvolvimento, né? Havia uma grande parcela de pessoas desempregadas, enfim, além do processo de reabertura política. Então, todas essas estão corretas, mas não por ter havido aceitação das medidas ligadas ao capitalismo. Então, por hoje a gente fica por aqui e até a próxima.